Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos em torno da Tua Palavra, Deus. Em primeiro lugar, para glorificar o Teu nome, expressar toda a nossa admiração e afeto a Ti, Senhor. Exibir, ó Pai, esses afetos, de maneira que nós também queremos demonstrar a nossa sujeição a Ti. E é justamente, ó Pai, como corações sujeitos, como aqueles que querem viver uma vida que seja uma vida de obediência a Ti, que neste momento, ó Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, para ouvir a exposição dela, e para, através dela, ó Pai, receber as instruções benditas do nosso Deus, para uma vida que seja mais agradável a Ti. Ó Pai, nós Te pedimos que neste momento o Senhor nos instrua quanto ao falar, nos conduza pela direção do Teu Santo Espírito, de maneira, Senhor, que assim somente seja dito aquilo que corresponde à Tua palavra. Mas também, ó Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor faça de cada ouvinte sincero na Tua presença neste momento. Que haja prontidão nos corações, humildade, sinceridade, reverência, ó Deus, para que, como corações vazios, esperando serem preenchidos pela Tua palavra, assim possam ser os nossos ouvidos, para ouvir, receber e sair daqui, ó Pai, para viver a vida de obediência ao Senhor, atentando-nos, ó Pai, para as instruções que o Senhor nos tem para esta manhã. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amados, quando eu era menino, isso já tem algum tempo, segundo o pastor Carlos e outros aqui, eu gostava muito de Cavaleiro Solitário. Eu sei que justamente por conta da minha idade, alguns aqui não sabem do que se trata, né? Há pouco tempo foi feito um filme, eu não sei se foi 2013 ou 2014, é sobre ele, sobre o Lone Ranger, ou o Cavaleiro Solitário, né? Aquele que tem um companheiro, tem um cavalo branco, né? O Cavaleiro Solitário, ele, para alguns aqui que não estão se lembrando, é muito conhecido por um grito que ele dava quando ele saía para combater o crime, para combater, montado em seu cavalo, os bandidos. Ele gritava: "Aiô, Silver!" Alguns já devem ter se lembrado por conta dessa expressão. Ele tinha um cavalo branco, bonito, era bem vestido, se vestia normalmente de branco. Nessa versão que foi feita agora, nem tanto quanto no desenho de antigamente. Mas uma coisa muito interessante em um Cavaleiro Solitário é que há uma coisa em termos de distinção do bem e do mal em tons claros e nítidos. Os mocinhos se vestiam de branco e os malvados, os bandidos, se vestiam de preto. E era tudo muito bem separado. Por exemplo, a própria ética do Cavaleiro Solitário em combater o crime era algo muito evidente. Ele tinha uma habilidade anormal com o tiro, e normalmente ele não atirava para matar, mas atirava para desarmar. Ele atirava nas pistolas dos bandidos, acertando e tirando da mão do bandido. E o bandido era preso, recolhido, sem que fosse morto, né? Então, há uma coisa interessante nessa história, que é essa nitidez com que o bem e o mal estavam separados, estavam distintos.
Mas uma coisa que me chamava a atenção, com o passar do tempo, em relação ao meu gosto por esse desenho, por esse personagem, é de que, na medida em que passava o tempo e que eu me afastava dos conceitos do desenho, eu começava a perceber que a realidade era bem diferente disso. Que, por exemplo, eu estava mais próximo dos malvados e dos bandidos do que dos mocinhos, do mocinho, que era o Cavaleiro Solitário. E que nem sempre, por mais que nós nos achássemos boas pessoas, as coisas eram tão claras assim. Havia muitas zonas cinzentas. Nem sempre era o branco e o preto claramente nos distinguindo como maus ou como bons. Especialmente quando eu saí de morar na fazenda e fui morar na cidade. E aí você pega o caminho da escola e na escola começa a perceber que até mesmo crianças são capazes de grandes maldades. E que muitas vezes você é o mocinho e muitas vezes você é o vilão. E não foi fácil, né, deixar de crer naquela realidade tão claramente distinta de bondade e maldade e começar a perceber que até mesmo o meu próprio coração estava envolvido em grande capacidade de maldade. Eu ganhei um apelido quando era criança, que a Sádia não está aqui hoje, mas ela se lembra bem desse apelido, que as minhas irmãs me chamavam de Briguilei, ou Brigue, né? Porque eu era aquele típico irmãozinho, né, mais velho, que ficava judiando das irmãzinhas mais novas. E várias vezes nessa atividade de estar aprontando com minhas irmãs, eu percebia o quanto, na maior parte do tempo, eu estava distante da bondade daquele mocinho que era o Cavaleiro Solitário. E então, nós somos levados à conversão numa igreja pequena do interior e somos confrontados pela Escritura com aquilo que, de fato, habita o nosso coração, as muitas lutas, as muitas batalhas que são travadas dentro desse coração. E aí então, nessas lutas, nós somos convencidos de que não somos como o Lone Ranger, não somos aquele mocinho vestidinho de branco e onde a bondade é tão claramente distinta dos bandidos e daqueles que são os malvados das muitas histórias por aí. O fato, meus irmãos, é que a palavra de Deus vai nos convencer de que há maldade no nosso coração. Nós estamos muito longe de sermos mocinhos. Na verdade, na história, naquilo que as Escrituras nos expõem, há apenas um mocinho. E todos os demais estão na grande luta entre serem bandidos e tentarem deixar de ser bandidos. Quando nós falamos de mortificação do pecado, nós estamos falando da grande batalha que é travada nos nossos corações pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos converter do caminho da bandidagem, para não necessariamente sermos mocinhos, mas para nos livrarmos do mal. Entendermos estas verdades que nós temos exposto, ensinado nestas últimas mensagens é algo fundamental, é algo muito importante para as nossas vidas. É a consequência natural e necessária daquilo que Cristo fez por nós. O texto que nós lemos agora fala sobre a nossa união com Cristo e a consequência lógica e natural dessa união com o Senhor Jesus, que é aquilo que o verso 5 e 6 nos diz, em afirmar que no imperativo nós devemos fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não devemos apenas deixar estas coisas e fazer morrer essa natureza por conta da nova condição em que estamos agora em Cristo Jesus, mas também porque são coisas que Deus odeia. A frase que nós temos repetido desde o início da série, de John Owen, é de que nós devemos matar o pecado, ou então ele irá nos matar. Eu gostaria de, nesta manhã, agregar mais uma coisa, que também já tenho dito aos irmãos,
mas que é importante que esteja associado à nossa disposição para matar, para mortificar o pecado. A expressão de que nós devemos amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Esse é o caminho necessário para que nós venhamos a nos livrar do mal. Entender que o mal não é coisa pequena. Entender que o mal não é algo com o qual nós devemos ter uma relação de normalidade, mas com algo que nós devemos pensar com severidade, com gravidade. Por mais que nós não vivamos a vida do universo do cavaleiro solitário, onde as coisas são tão claras para nós, tão nítidas na nossa distinção com relação aos bandidos, aos malvados desse mundo, mas muitas vezes somos confundidos com eles. É preciso entender que, não obstante isso, as lutas que existem no nosso coração e a obra de Cristo que está sendo imposta ao nosso coração para nos purificar de todo o pecado, é preciso entender que nós devemos ter um olhar de severidade com relação a isso. Um dos objetivos dessa série é fazer com que você tenha uma consciência severa, grave com relação à necessidade de se matar o pecado. Falar de matar alguma coisa não é algo que normalmente a gente assimila com facilidade no primeiro momento. Você deve até, possivelmente, no primeiro momento, a uma primeira afirmação rápida, se chocar com esse termo. Nossa, mas nós não somos do tipo de gente que mata, não é mesmo? Essa é uma expressão que costumeiramente não faz parte da nossa maneira de pensar. Uma certa ocasião, expondo Romanos, eu falei aqui de uma historinha de uma ovelha que meu pai tinha comprado para matar junto com outros bichos, que seriam mortos, para fazer um churrasco das bodas de prata de meu pai e de minha mãe. Meu pai comprou uma ovelha, levou essa ovelha dias antes da festa e nós percebemos que aquilo não ia dar certo. Nós sabíamos que aquela ovelha chegando tão cedo ia acabar não morrendo, porque nós não temos facilidade em matar, não é mesmo? E aí, especialmente, matar aquilo pelo qual a gente cria afeto. E foi isso que aconteceu. Aquela ovelha ficou alguns dias ali, minhas irmãs começaram a brincar com ela, nós todos começamos a simpatizar muito a ovelhinha, e o tempo foi passando, e o chamego foi aumentando, e resultado, a ovelha não morreu. Nós tivemos boi assado, tivemos porco assado, tivemos galinha cozida, tivemos um monte de coisa que morreu, mas a ovelha não morreu. Então naquele dia, naquela festa, não houve ovelha nem guisada, nem assada, nem de jeito nenhum, porque os afetos que se criaram durante alguns dias impediram que nós pudéssemos matá-la. E é justamente isso, com isso que nós precisamos tomar cuidado. O pecado, por muitas vezes, toma um lugar parecido com o dessa ovelha. Nós o normalizamos, diminuímos o olhar severo que nós deveríamos ter sobre ele, e em alguns casos ele se transforma até mesmo em bichinhos de estimação, em bichinhos domésticos que nós alimentamos, nutrimos, e em alguns momentos nós amamos. E aí reside o segredo do mal que muitas vezes tem continuado, tem crescido, tem se fortalecido em nossos corações. É preciso entender que nós temos uma batalha a travar. Nós temos uma linha de batalha terrível nas nossas vidas, e essa batalha contra o pecado é contra aquilo que pode nos matar. É preciso se lembrar de fato e o tempo todo que se nós não matarmos o pecado, ele irá nos matar. O nosso texto de hoje, de Colossenses 3, 1 a 6, nos ajudará um pouco mais, não apenas para definir esse quadro de batalha, mas para começar a estabelecer mais claramente qual o modo prático para que nós venhamos levar à morte o pecado que habita nos nossos corações. Nós vamos aprender a lidar efetivamente com o pecado, entendendo que há uma paisagem espiritual agora nova, da qual nós fazemos parte, ao mesmo tempo em que estamos envolvidos num campo e numa linha de batalha. Nós vamos olhar para esse texto e entender algumas coisas que vão nos ajudar. E a primeira destas coisas é a nossa posição.
aquilo que nós somos agora, de fato, é o que de mais claro, de mais nítido existe a respeito da nossa luta contra o pecado. Nós não mais somos definidos pelo que fazemos de errado, mas agora somos definidos por aquilo que Cristo fez por nós. E este ponto de definição sobre quem somos, onde estamos em Cristo Jesus, é o ponto de partida para todo aquele que quer levar o pecado vencido na sua vida, levar o pecado à morte na sua vida. Você não é mais definido pelo que você faz de errado, mas agora você é definido por aquilo que Cristo fez de você. Mas isso nem sempre é uma coisa fácil. As nossas costumeiras definições com base em pecado é o fruto natural, normal, dessa maneira leve que nós temos de pensar o pecado. Vou dar um exemplo prático para os irmãos. Vocês já ouviram muita expressão do tipo, fulano é assim mesmo. Não já ouviram? A pessoa, por exemplo, iracunda, a pessoa zangada, raivosa, carregada no seu coração de ira, normalmente é dito, não, ele é assim mesmo, ele é mais zangadinho, né? É o jeitinho dele. Então nós passamos, lamentavelmente, a definir as pessoas, os crentes, não por aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo definiu em termos de chamar, de dizer quem nós somos, mas nós passamos a definir as pessoas com base em pecados, em algo que não deveria fazer parte da sua vida, mas que agora passa a ser característica pessoal, estilo pessoal, quando não deveria ser. O texto de Colossenses diz que se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando de uma nova maneira de viver, mas mais do que isso, ele está falando de uma nova maneira de pensar. A nossa mente mudou, e isso deveria estar muito claro nas nossas ações. Com esta nova maneira de pensar, é mais fácil amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. É muito mais fácil você deixar de assumir as sugestões do mundo para chamar, por exemplo, aquilo que é pecado de outras coisas, como o exemplo que eu dei aqui, né, de chamar o iracundo por alguém que tem um estilo mais zangadinho. Não, é o jeitinho dele. Nós precisamos entender que com a nossa nova posição em Cristo Jesus, nós não devemos mais continuar fazendo como o mundo faz, chamando o pecado por outros nomes. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa da família, uma pessoa próxima, e aí o conteúdo da conversa era justamente isso. A gente tomar cuidado para que a gente não continue pensando como o mundo propõe que a gente pense. A psicologia tem, em vários momentos da sua história, redefinido o pecado como uma outra coisa. Em determinado momento, alguma coisa passa a ser chamada de doença, quando deveria ser chamada de pecado. Em outro momento, deixa de ser doença e passa a se transformar ou ser chamada de estilo de vida ou opção de vida. Isso, por exemplo, foi o que aconteceu com o homossexualismo. A chamada homossexualidade, durante muito tempo, foi definida pela psicologia como uma doença. E agora, mais recentemente, a maneira de chamar e de tratar esta prática que a Bíblia chama de pecaminosa, passou a ser opção ou estilo de vida, ou escolha. Essa mente que deixa de chamar as coisas como Deus chama, é que Paulo está dizendo que agora na nossa nova posição deve ser abandonada. Nós precisamos não mais pensar de maneira terrena, onde aquilo que Deus chama de imoralidade, por nós é chamado como escolha sexual ou opção sexual. Então Paulo diz que nós devemos morrer para essa disposição. Nós devemos viver para uma nova disposição. E tudo começa
por uma maneira de pensar que nos leva a uma maneira de viver. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa importante para se fazer morrer o pecado é entender a nossa nova posição em Cristo Jesus. Aquilo que a igreja tem tido tanta dificuldade para entender. O mundanismo e a secularização que estão presentes e evidentes na vida dos crentes e da igreja atualmente são expressões dessa dificuldade de um pensar diferente, de a nova maneira de pensar e viver que nos é proposta por Cristo Jesus. A normalidade que, por exemplo, existe neste mundanismo, que faz com que pessoas crentes vão ao cinema, assistam 50 tons de cinza, exponham seus olhos à imoralidade e achem isso algo absolutamente normal. É aquela maneira de pensar que acha normal mulheres irem para a praia expondo seus corpos, sem qualquer tipo de modéstia e de moderação. Por quê? Porque continuam pensando como o mundo pensa, como as coisas terrenas são pensadas. E por que isso acontece? Porque nós desprezamos, porque nós ignoramos a nossa nova posição em Cristo Jesus. Paulo diz agora: vocês são o quê? Vocês são novas criaturas, a vocês foi dado uma nova maneira de pensar. E isso tem que ser algo consistente, isso tem que ser algo prático. O que vocês são de fato novos precisa se revelar, se mostrar, não apenas numa nova maneira de pensar, mas uma nova maneira de agir em razão desses pensamentos. Mas o que nós temos visto e que tem sido revelado é uma grande, terrível dificuldade da igreja moderna, da igreja própria desse evangelicalismo, onde o mundanismo é algo muito presente. Onde nós continuamos, assim como o mundo, chamando o que Deus chama de pecado de uma outra coisa. Vivendo do mesmo jeito que eles vivem. Você olha, por exemplo, para o mundo da política, nós não conseguimos a distinção de pensamentos e de ações entre aqueles que se chamam evangélicos e daqueles que são os ímpios. A bancada evangélica está nas nossas câmaras legislativas em níveis tão ruins quanto os ímpios, se não pior. Quase todos os escândalos de corrupção que foram apontados para o nosso legislativo federal envolvem bancada evangélica. O presidente da Câmara é apontado como um evangélico, mas está citado na Operação Lava Jato. Isso revela a dificuldade de entender a nossa posição em Cristo Jesus. A questão é saber se você está ou não em Cristo Jesus. Em outras palavras, você precisa saber de que lado você realmente está. Portanto, a dificuldade que eu disse no início, de nós vermos claramente, nitidamente, a distinção entre branco e preto, e o fato de vivermos tão frequentemente em áreas cinzas, mostram, revelam a dificuldade que nós temos de entender a nossa posição em Cristo Jesus. Paulo está nos chamando a atenção para o fato de que, do ponto de vista teológico, nós estamos em uma outra posição. Nós não apenas fomos declarados justos, nós não apenas fomos colocados no âmbito da justiça de Cristo para uma resolução da nossa condição com Deus, mas numa segunda graça, numa segunda expressão desta mesma bênção, nós fomos colocados para uma vida diferente. A uma nós chamamos justificação, a primeira destas expressões da graça de Deus, e a segunda nós chamamos de santificação, que também é uma expressão da graça de Deus, e aquilo que na prática vai mostrar aquilo que na posição nós somos. É sendo santos, é sendo santificados, que nós iremos demonstrar a nossa posição como chamado de justos diante de Deus. Deus não iria operar uma obra para resolver o nosso problema com Ele, imputando-nos a justiça de seu Filho, para continuarmos na vida de injustiça. E entre um ponto da sua obra
que é a justificação, e outro ponto da sua obra, que é a glorificação, Paulo diz que há um caminho, um percurso que nós percorremos numa progressão onde, do ponto de partida da justificação, nós somos levados à glorificação, onde definitivamente nós expressaremos toda a plenitude desta nova posição em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, tudo começa em Cristo. Matar o pecado, colocar o pecado para fora das nossas vidas, começa em compreender e entender a nossa nova posição em Cristo Jesus. Nós agora não apenas fomos beneficiados pela obra dele, mas estamos sendo refeitos por ele e estamos vivendo uma vida unida a ele. Isso explica, isso faz nos entender uma série de coisas da Escritura. Aqui eu já tenho falado com muita frequência sobre a questão, por exemplo, do julgo desigual, do porquê Deus tão severamente na Escritura condena a união do crente com o ímpio, a união conjugal, do porquê uma pessoa que agora está numa nova posição em Cristo Jesus não pode se unir, se deitar e ter e usar o mesmo leito que uma pessoa que não está. São posições absurdamente diferentes. Como diz a palavra de Deus, não é possível a comunhão entre luz e trevas. Não é possível você fazer coabitar um corpo vivo com um cadáver. Não é possível você fazer coabitar a amizade de Deus com a inimizade de Deus. Não é possível fazer conviver a vida em Cristo Jesus com a vida que se opõe a Ele. Então, o primeiro ponto onde tudo começa é em Cristo Jesus, na nossa posição nele, na nossa nova vida nele, na nossa nova maneira de pensar, como ele nos propõe pensar, segundo, conforme as coisas lá do alto. Meus irmãos, a boa notícia em relação a isso é que tudo quanto nós precisamos para começar essa batalha nos é proporcionado pelo próprio Deus. A grande e gloriosa verdade a respeito de que a luta contra o pecado começa com a justificação e com a santificação como uma expressão da graça de Deus é de que tudo quanto é preciso, Deus forneceu. A grande e gloriosa verdade do Evangelho é de que nós não podemos fazer nada para ficarmos bem com Deus, mas antes o próprio Deus, por uma salvação que é completamente dele, nos proporciona tudo quanto nós precisamos para ficarmos bem com ele. E isso inclui a santificação. O primeiro aspecto importante da santificação é de que, por mais que nós venhamos a cooperar com ela, ela é obra de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar, tanto o desejar essas novas coisas quanto o realizar estas novas obras, estas novas coisas. As justas exigências da santidade foram satisfeitas por Cristo Jesus. E por isso nos é possível sim mortificar o pecado. Por isso nos é possível sim viver uma nova vida. Porque em Cristo Jesus isso é a coisa mais natural, a coisa mais lógica possível. Uma coisa interessante desta esperança de nova vida é aquilo que nós encontramos lá em João capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A mortificação do pecado, meus irmãos, é algo possível na vida de vocês, é algo que vai existir como uma grande esperança na vida de vocês, porque é sobretudo aquilo que Deus faz por aqueles que estão na posição
de estar em Cristo Jesus. Se você está do lado certo, é isso que vai acontecer. O pecado vai morrer da sua vida como uma consequência natural da posição em que você está, como uma consequência natural da obra que Deus realiza naqueles que são chamados dele. Aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Salvador são perdoados, são declarados justos, mas são, sobretudo, também santificados em Cristo Jesus. De uma perspectiva espiritual, quando Jesus morreu, nós também morremos. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida que Ele nos proporciona. Quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou cada um de nós dos mortos por meio dele. É por isso que Colossenses capítulo 3 diz que vocês morreram e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Não há mais por que viver essa vida mundana e essa maneira de pensar que antes era a nossa maneira de pensar, porque Cristo nos levou à morte para esse tipo de vida e nos ressuscitou juntamente com Ele para uma nova maneira de viver. Portanto, o mundanismo é algo inaceitável para a posição em que agora estamos em Cristo Jesus. É a expressão mais nítida de inconsistência, de incoerência e de incongruência com aquilo que é a nossa nova posição em Cristo Jesus. Se você tiver sido ressuscitado juntamente com Cristo, isso significa que você não apenas tem o perdão através de Jesus Cristo, mas significa agora que toda uma nova realidade espiritual envolve a sua vida. Que toda uma nova maneira de pensar o envolve em termos da sua vida. Nós precisamos entender que tudo mudou. Não apenas mudou o nosso relacionamento com Deus de antes, estávamos sujeitos à sua ira, à sua inimizade, e agora estamos sujeitos à sua amizade, ao seu perdão, à sua misericórdia, mas tudo nesse relacionamento mudou. Os afetos de Deus agora são os nossos afetos. Os desejos de Deus agora devem ser continuamente implantados em nós como os nossos desejos. A maneira de vermos as coisas e o mundo por Deus agora deve ser a maneira como nós vemos o mundo. Há muita coisa que está envolvida nisso. Muita coisa. A maneira de pensar o mundo, essa maneira de nós encararmos o mundo. Vamos dar um tempo para o Benjamin. A nossa maneira de pensar, ela deve se revelar, por exemplo, em coisas muito simples. A Escritura, ela fala de uma série de coisas desenhadas por Deus, instituídas por Deus, e que devem ser a nossa mesma maneira de pensar. Por exemplo, o casamento. O casamento foi instituído por Deus de uma maneira tal que isso é muito claro para nós as Escrituras. Homem e mulher. Mas o mundo tem proposto uma nova maneira de pensar. Aquele que tem sido sugerido aí como um dos nomes para o Supremo Tribunal Federal, ele é um militante da agenda marxista e um defensor da chamada nova família, do novo modelo familiar. Essa maneira de pensar, por muitas vezes, tem sido a maneira de pensar de muitos crentes. Crentes que não querem olhar para a sua posição em Cristo e pensar conforme as coisas lá do alto, ou conforme Deus claramente nos revelou. E então, crentes começam também a assimilar esses conceitos de nova família. Deus estabeleceu uma série de desenhos, como as diferenças normais e naturais entre um homem e uma mulher. Mas os crentes estão assimilando a maneira mundana de pensar, estão pensando homem e estão pensando mulher de uma maneira absurdamente diferente. Pois, meus irmãos, entendam uma coisa: na medida em que nós começamos e continuamos
a pensar conforme as coisas terrenas e como o mundo pensa, nós não seremos capazes de matar o pecado. Pelo simples motivo de que o pecado passará a ser, para nós, referências conceituais. Ao invés de nós o repelirmos como algo que Deus reprova, nós passaremos a justificar as nossas ações, assumindo conceitos que são alimentados pelo próprio pecado. Como, por exemplo, a rebelião da insubmissão de mulheres, que assumem o conceito da maneira terrena de pensar, e continuam no seu pecado da insubmissão, do feminismo, justamente porque são incapazes de pensar como Deus propõe que seja a forma de pensar. E então nós nos chafurdamos na lama, nos envolvendo com o pecado como a nossa própria maneira de pensar. Portanto, é necessário que você entenda que a mortificação do pecado passa por assumir uma nova maneira de pensar. O Brian Hicks, falando sobre mortificação do pecado, ele diz o seguinte: a coisa mais importante para entender neste primeiro passo é o seguinte: antes que você possa matar o pecado, você tem que olhar para o Senhor que foi levantado na cruz por você. Você não pode lutar contra o pecado a menos que tenha encontrado descanso na suficiência inesgotável de vida e de morte de Jesus Cristo em seu lugar. Você não pode mortificar o pecado a menos que o pecado já tenha sido pregado na cruz de Cristo. Não há morte do pecado sem a morte de Cristo. Matar o pecado começa com estar em Cristo. É preciso entender que aquilo que você chama de estilo de vida, de opção, de maneira de viver, e que é pecado, foi o motivo pelo qual Cristo foi pregado na cruz. Isso deveria mudar a maneira de você pensar. A ira que você tenta justificar como um estilo, como um jeito seu, foi um dos motivos pelos quais Cristo foi pregado na cruz. A insubmissão feminina, que tão corriqueiramente tem sido relativizada e colocada apenas como um traço cultural, foi o motivo pelo que Cristo foi pregado na cruz. A falta de modéstia de homens e mulheres que vão para a praia e se expõem de maneira imoral, expondo seus corpos de maneira imodesta, foi o motivo pelo qual Cristo foi pregado na cruz. A licenciosidade de todo tipo, que nós muitas vezes achamos que pode ser um modo de vida, uma maneira de vida, foi o motivo pelo qual Cristo foi pregado na cruz. E somente entendendo isso, nós começaremos o caminho, a percorrer o caminho da mortificação do pecado. É quando os nossos filhos estiverem fazendo danação, praticando pecado, e nós entendermos que foi por causa disso que Cristo foi pregado na cruz, que a mortificação do pecado vai começar também na vida deles. Mas enquanto nós estivermos achando lindo, bonitinho, engraçadinho aquilo que Deus odeia, então não haverá caminho para a mortificação do pecado. Saber onde começar, meus irmãos, é útil, mas é bom também saber onde é o final. E nós sabemos que as coisas começam com a justificação, mas também sabemos que as coisas começam com a glorificação. Nós não podemos achar normal, achar bonito e elegante aquilo que é muito diferente daquilo que Cristo irá nos transformar. Olhar para o homem glorificado e ver os arremedos de homem que nós temos hoje em dia é algo que certamente será desafiador para nós. Será que o homem que Cristo está refazendo pela sua obra é esse homem que com 35, 40 anos de idade está dentro de casa, morando, sendo sustentado pelo pai e pela mãe, e vara à noite jogando videogame, ou assistindo o UFC pela madrugada lá dentro, e negligenciando a formação, a refeitura do seu caráter, a imagem dele, do nosso Redentor? Nós precisamos olhar para frente, olhar para o alvo da nossa vocação, olhar para a glorificação e ver os modelos finais
estabelecidos por Cristo, na nossa posição nele, para os quais a obra dele deve estar nos conduzindo, e nos perguntar: será que é nisso que eu estou sendo desenvolvido? É para isso que eu estou crescendo? Será que a minha condição, o meu estágio espiritual atual é consistente, é condizente com aquilo que será a minha vida glorificada? Nós não devemos nos contentar com as imagens que são propostas por esse mundo. Mas devemos antes alimentar a nossa vida por aquela que é a definição que nós temos em Cristo Jesus. Homens, por exemplo, que estão se vestindo como mulheres. Jovens crentes que estão por aí usando de expressões claramente afeminadas. Usando de um tipo de maneira de se trabalhar fisicamente as suas expressões que certamente não revelam Cristo. Um exemplo prático que nós encontramos na palavra de Deus, que muitos vão achar moralismo, mas que não é a maneira de nós procedermos quanto ao que falamos. O apóstolo Pedro diz que aquele que fala deve falar como quem fala a palavra de Deus. Mas crentes estão normalizando uma maneira horrorosa de falar. Crente falando gíria, crente falando como quem fala as chocarrices, as tolices, que são tão duramente repreendidas pelo apóstolo Paulo. É preciso, meus irmãos, para matar o pecado, absorver, compreender e entender a identidade nossa em Cristo Jesus. Nós temos uma posição, e essa posição revela a nossa identidade em Cristo. E esse é o ponto de partida. Mas é também preciso olhar para o ponto final, o destino para onde nós estamos sendo conduzidos. E olhar para a nossa vida e perguntarmos ao nosso coração: a minha maneira de viver, o curso da minha vida, é compatível com o destino identificado pela minha posição em Cristo Jesus? Paulo o tempo todo conectou a sua vida atual com o destino que estava traçado para ele. Ele sabia para onde estava indo. Ele sabia que a sua identidade, a sua posição em Cristo Jesus implicava um destino certo. E o tempo todo Paulo estava preocupado em demonstrar consistência na sua vida, no seu ministério, com as coisas para onde ele estava caminhando. A palavra de Deus nos estabelece a recomendação de vigilância, claramente com intuito escatológico. Ou seja, a maneira de viver hoje deve estar conectada com aquilo que está por vir. Meus irmãos, pessoas sabem com clareza que, sabendo que lá na frente vem determinada situação, que a vida atual deve ser moldada, deve ser ajustada aos eventos que irão se seguir. Quando nós sabemos, por exemplo, que estamos daqui a 1, 2 anos de enfrentar terremotos, toda a nossa vida será ajustada para essa realidade. Nós vamos preparar abrigos, nós vamos criar no subterrâneo abrigos para nos guardar daquilo que virá. Mas nós temos um olhar mais distante, a nossa glorificação. Nós temos um olhar mais distante, a volta do Senhor Jesus, onde Ele será o juiz de toda a terra, onde Ele porá sob julgamento toda a terra. E a vida atual deve estar conectada não apenas com a nossa posição da nossa salvação passada, não apenas deve estar conectada com a nossa posição da nossa salvação presente, mas também deve estar conectada com o fato da nossa salvação futura. Nós vivemos como se não houvesse amanhã. Há um amanhã, e nós estamos caminhando para ele. E uma expressão de uma vida que vive segundo essa esperança é de uma vida que vigia, uma vida que batalha todas as perspectivas em relação a esse futuro. Colossenses 3, verso 4 diz: quando Cristo, que é a sua vida, aparecer, então você também vai aparecer com Ele em glória.
Essa é a posição das nossas vidas. É isso que deveria conectar todas as coisas na nossa vida. É isso que deveria orientar a maneira como nós lidamos com o pecado e com todas as coisas. O pecado, a luta contra ele deveria estar entre as nossas prioridades diárias. Nós estamos mais preocupados em fazer pós-graduações, em nos qualificarmos, em conhecermos e sabermos coisas, do que em sermos mais parecidos com Jesus. Isso revela muito de que lado nós estamos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, diz: eis aqui, eu digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Um fato sobre a volta do Senhor Jesus, segundo Paulo, não é apenas que ele vai consumar todas as coisas, mas ele virá repentinamente, como um ladrão vem à noite, sem aviso, de maneira inesperada. E a grande pergunta é: você será pego de calças curtas? Você será surpreendido? Ou a sua vida é uma vigilância que olha para frente, esperando a volta gloriosa do nosso Redentor? Nós vivemos a vida de maneira consistente com o fato de que Jesus voltará repentinamente? Ou nós somos do tipo que negocia as coisas, ajusta as coisas entre a perspectiva escatológica da certeza da volta de Jesus e as ambições que nós temos, dada a maneira terrena de pensar? Eu fico imaginando, se nós formos ser razoáveis com a proposta desse mundo, e de repente, como crente, eu resolvo assistir a 50 tons de cinza. Já imaginou Jesus voltando e você lá no cinema, na hora da volta dele, assistindo 50 tons de cinza? Você já parou para pensar para esta realidade prática viável? Você já imaginou você, mulher, na praia de fio dental, no momento que Jesus, inesperado e repentinamente, volta nos céus com as trombetas tocando? Vejam o quanto a perspectiva escatológica pode afetar a nossa maneira de viver. Esteja sempre pronto, fazendo e agindo em todas as coisas, como se no minuto seguinte Jesus fosse voltar. E você vai ver o quanto o caminho da mortificação do pecado começará a se escancarar diante de você. A nossa posição em Cristo não apenas fala de coisas passadas e não apenas da salvação presente, mas a nossa posição em Cristo revela-nos o nosso olhar para frente, para as coisas que ainda serão alcançadas na consumação da nossa salvação. E isso mexerá finalmente com a nossa disposição para a santificação. A glorificação, meus irmãos, ela é importante porque, em primeiro lugar, ela mostra o alvo redentor final de Deus, de uma perfeição sem pecado. Em segundo lugar, ela explica como Deus vai atingir esse objetivo. E finalmente ela destaca a presente luta contra o pecado, com a qual nós estamos ligados nesta existência terrena. É muito importante nós olharmos para o futuro e sabermos quem somos no futuro. Isso nos ajudará a entender o que devemos fazer no presente. Eu fico olhando para esses jogadores de futebol de divisões de base. É impressionante como eles vivem toda a vida deles atual em função daquilo que eles esperam ser daqui a alguns anos. Eu estava vendo uma matéria no Globo Esporte sobre o time sub-15 do Flamengo. Vocês sabem que eu sou flamenguista, né? Para muitos é um defeito, mas vamos nos ater à historinha. Meninos de 15 anos se submetendo a uma rigorosa disciplina de vida, submetendo-se a rotinas muitas vezes difíceis
e muito diferentes de garotos da mesma idade, com vistas a um futuro de glória no esporte. Você olha para aquelas meninazinhas pequenininhas que fazem ginástica olímpica, e é impressionante o nível de sacrifício que elas fazem em função de uma perspectiva futura de uma glória olímpica, de ganhar uma medalha, e não apenas as da ginástica, mas aqueles atletas de alto nível da natação, de todos os esportes. Vive uma adolescência diferente, vive uma juventude diferente, porque querem realizar um sonho olímpico, porque querem ganhar uma medalha numa Olimpíada, porque no futuro eles projetaram uma realidade de êxito, de sucesso. Mas por que nós crentes, que temos a certeza da medalha, da coroa da vida, por que nós crentes que temos tão certa a esperança da glorificação, não vivemos a vida presente com a disciplina e com toda a consistência compatível com aquilo que nós temos tão certo para o futuro? Por quê, meus irmãos? Porque nós não estamos entendendo a nossa posição em Cristo Jesus, onde tudo começa. É preciso que vocês entendam que justificação é a declaração legal da justiça de Deus em Cristo Jesus imputada a nós. É o lugar onde a batalha do cristão começa, mas a glorificação também deve ser considerada, porque é a recriação de Deus de tudo que foi tocado pelo pecado. É o lugar onde a batalha do cristão com o pecado termina. O apóstolo Paulo diz que a própria natureza geme aguardando o dia da redenção. Então por que você não geme? Então por que você não anela esta mudança no seu coração? De uma vida que agora consistentemente seja um olhar sério para um futuro que em Cristo Jesus está reservado para você. Eu gostaria de concluir com alguns apontamentos práticos necessários que nós observamos aqui nesse texto de Colossenses, sobre coisas que nós precisamos fazer para demonstrar essa consistência com a justificação e com a glorificação nesse percurso que existe entre uma e outra, que é a santificação. A primeira coisa que Paulo nos dá, deixa a dica aqui, de que é necessário fazer para ver o pecado mortificado, é o enfraquecimento intencional do pecado. Paulo diz aqui, no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A expressão no grego aqui, necro, significa não o tipo de morte que nós estamos acostumados, mas aquele tipo de enfraquecimento da carne que às vezes acontece por conta de uma doença. Seria uma espécie de atrofia. E nós precisamos intencionalmente produzir essa atrofia no pecado. E como é que nós fazemos isso? Como é que você vai fazer com que um braço fique atrofiado? O desuso vai se encarregar de fazer isso. Tem alguns rapazes aqui da nossa igreja que são fortinhos, né? Nós temos o Diego, que é personal trainer, né? Educador físico, preparador físico, enfim, e eles são bem fortinhos. O segredo desses músculos aparentes são os pesos que eles levantam, são as atividades físicas constantes, né? Se eles começarem a fazer como eu faço, né? Que é parar de levantar peso, parar de caminhar, de fazer exercício, vocês vão ver que essa musculatura deles vai diminuir, vai atrofiar. Nós precisamos fazer isso com relação às coisas que Paulo nomina aqui. Nós precisamos colocar em desuso estas expressões da natureza terrena, que são prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza e toda forma de idolatria. Nós precisamos parar de exercitar aquilo que tem feito do pecado algo musculoso e poderoso nas nossas vidas. Portanto, a primeira coisa prática e importante é a atrofia intencional, ou o enfraquecimento
intencional do pecado. Evite tudo aquilo que possa alimentar, nutrir o seu pecado. Nós olhamos lá para trás e vemos a exposição que nós fizemos sobre Davi, e vocês se lembram bem que havia um ciclo, uma espiral de pecado que levava Davi a atitudes ainda mais erradas. Uma dessas coisas eram as más companhias com as quais ele passou a se envolver. Evite andar com gente ímpia. Evite andar com gente que não é piedosa. Evite andar com gente que vai facilitar o seu mundanismo ao invés de combater o seu mundanismo. Se você é feminista, você não deveria andar com mulheres feministas. Se você tem tendências marxistas, evite ler Carta Capital. E aqui fazendo uma piadinha política, uma gracinha política, né? Já que o momento permite. Então evite tudo aquilo que dê vazão às coisas da carne e às coisas terrenas. Enfraqueça o pecado, enfraqueça a carne, evite que ele esteja levantando pesos e se tornando forte e poderoso. Este é o primeiro conceito que Paulo nos passa aqui sobre algo prático que nos ajuda a matar o pecado. Outra coisa é entender que é um processo gradual. Há uma luta diária a ser travada. O tempo do verbo aqui, nesse versículo 5, aponta para uma ação que acontece continuamente, para algo que precisa ser feito continuamente. Você precisa fazer isso todos os dias. Não adianta que a vitória do pecado de hoje, ela não vai nos assegurar que o pecado será vencido amanhã e depois de amanhã. Você precisa trabalhar e batalhar todos os dias. É diariamente, meus irmãos. É todo dia. Se você tem tendência à mentira, não adianta lutar contra a mentira numa quinta-feira ou numa quarta-feira. É preciso lutar contra a mentira todos os dias. É um trabalho lento e gradual, quando maus desejos, maus pensamentos, más ações e hábitos maus são substituídos por novos desejos, novos pensamentos, novas ações e novos hábitos. É uma viagem acidentada e paciente. Há algumas tentações que você vai batalhar para o resto de sua vida, e a esperança de mortificação é que cada vez vai se tornar mais fácil lutar estas batalhas. Você precisa apenas desenvolver um histórico suficientemente orientado por Deus e para Deus. Seja consistente, você vai perceber que a luta contra o pecado vai se tornar mais fácil. A última coisa que nós colhemos desse texto em termos práticos é que essa é uma atividade externa e interna. A coisa toda começa no coração, deve chegar ao nível do coração. Não adianta você apenas querer corrigir comportamentos que você não vai chegar a lugar algum. É preciso ir ao nível do coração, mas também é preciso entender que não é apenas uma luta contra coisas internas, mas é preciso mexer nas coisas externas. Lute no seu coração, mas tome medidas severas com relação às coisas externas. Aí, com relação às coisas externas, você precisa trabalhar a amputação radical. Você precisa botar fora toda a prática externa, todo o comportamento externo que revela pecado. E lembre-se, mate o pecado, ou ele irá matar você. Não subestime, não brinque, nem com um pouco de pecado, como disse J.C. Ryle. Que Deus possa permitir-nos que olhemos para a nossa posição em Cristo Jesus, a nossa justificação, olhemos para o futuro na nossa glorificação, e que possamos entender que o meio termo que existe entre um e outro, o caminho que leva de um ao outro, a santificação, deve ser consistente com a nossa posição em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele faça morrer o pecado no nosso coração, e que nós possamos pensar conforme as coisas lá do alto, pensar com a nova mente,
que Cristo nos deu. Vamos orar.